Amém. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz de Jesus. Estou muito feliz em estar aqui num domingo à noite. Você já está recebendo aí da porção de Deus, um louvor. Amém. Eu já recebi, nossa, demais de Deus. Acho maravilhoso como Deus toca os nossos corações. E eu estava pensando ali quão ansioso eu fico quando começa a chegar a sexta-feira para estar aqui no domingo. Porque quando o pastor Antônio encerra, né, claro que para receber a palavra de Deus, mas quando ele encerra, ele fala assim, vai viver a melhor semana da sua vida. E aí na sexta semana está acabando já. E eu fico ansioso para voltar no domingo e falar assim, eu quero de novo receber isso aí, eu quero viver a melhor semana da minha vida. E queria convidá-los aos irmãos a estarem aos domingos aqui com a gente para celebrar o culto a Deus. Quão gostoso é estar aqui recebendo isso de Deus, né? Tanto louvor e agora da palavra. E hoje a gente está tratando aí um tema da família e em especial os filhos. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos, se todos nós somos filhos de Deus, nós sabemos. Perdão, se todos nós somos filhos, nós sabemos, porque se nós nascemos, temos um pai biológico. Mas você aí é filho de Deus? Você aí se entregou já a Jesus? Porque antes de eu começar a falar qualquer coisa, a gente precisa ter a certeza de que a gente é filho de Deus. Lá em João 1,12, acho que o Ju vai colocar aí pra gente, ele fala que aqueles que o receberem, aqueles que crerem no nome dele, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, para começar hoje, se você ainda não entregou tua vida a Jesus, se você ainda não se intitula como filho de Deus, hoje à noite, mude hoje, comece hoje de novo. Comece com algo maravilhoso, que é ser filho de Deus. Em primeiro lugar, não há nada mais gostoso do que ser filho de Deus e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Continuando, quando a gente então entende que eu e você somos filhos de Deus, eu estava orando essa semana e a semana retrasada, pensando um pouco sobre como é um papel de ser filho, o que é ser filho, né? E eu comecei a procurar na Bíblia alguém que fosse um espelho de filho, alguém que eu pudesse olhar e falar assim, quem foi um filho excelente? E aí na hora me veio Jesus. Não há ninguém além dele, Jesus, o Filho de Deus, que fez tudo correto, que teve uma vida aqui com Deus maravilhosa. E quando eu olho para Jesus, a primeira coisa que eu vejo como um papel de filho é uma vida intencional. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que nós, como filhos de Deus, temos uma vida intencional. Deus, quando te chamou para perto dele, para se torná-lo filho dele, ele tem um propósito para a tua vida. Uma vez a gente estudou sobre Gideão e a gente viu coisas que aconteceram na vida dele, que Deus o chamou e Gideão começou a fugir desse chamado de Deus, mas Deus estava sempre ali atrás dele, porque Deus viu algo em Gideão que só ele podia ver. E nós, como filhos de Deus, temos uma vida intencional diante de Deus, porque Deus vê algo em você que ninguém mais vê. Meu irmão, isso é tão lindo, glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus porque Deus viu algo em mim que ninguém mais poderia ver. E hoje Ele me coloca e perdoa os meus pecados, e me chama, me ama, sem olhar para o meu passado. E assim Ele faz com a tua vida. Deus tem uma vida intencional para você, porque Ele viu algo em você que ninguém mais viu. E essa é uma das maravilhas de ser chamado filho de Deus. É poder ter a certeza de que você é filho porque Ele realmente te ama. Porque não importa mais nada que aconteceu. Ele viu algo em você que só Ele viu. E é maravilhoso poder estar diante desse Deus que é um Pai, que está diante de nós quando passamos por dificuldades, que é um Deus, um Pai que nos consola,
É um Pai que nos ajuda, que nos abençoa, que cuida de nós. E a parte boa de ter uma vida intencional é que as coisas na nossa vida começam a fazer sentido. Eu conheci um amigo meu que hoje é pastor, e Deus tinha uma vida intencional para ele. E é engraçado que a história dele parece se distanciar das nossas, mas não distancia. O que eu vou dizer para você, irmãos, às vezes nós estamos catando cavaco, sabe? Está tudo enroscado na nossa vida, porque a gente... Tudo bem que o dia aceitou a Cristo e vive com Ele, mas a gente não entende que tem uma vida intencional diante de Deus. E aí a gente às vezes começa a dar as coisas erradas e a gente não entende por quê. E Deus está falando assim, ei, eu tenho uma vida para você, eu tenho um propósito para você, tem algo que eu vi em você que ninguém mais viu, eu quero que você seja chamado de filho meu e faça isso. E hoje eu vim dizer que Deus tem algo para a tua vida, que só Ele viu. E que para a gente parar de sofrer consequências na nossa vida, para a gente começar a mudar as nossas atitudes, o nosso olhar das coisas para as questões da vida, a gente precisa entender que temos uma vida intencional diante de Deus. Quando a gente aprende isso, a gente está passando por um conflito, pelo problema, a gente fala assim, sou feliz com Jesus. Nada mais importa. Porque você olha e fala assim, Deus tem um propósito para esse caminho que eu estou seguindo. E se a minha vida está intencionalmente dirigida por Ele, eu sou feliz com Ele. E uma hora eu vou chegar no lugar que Ele quer e lá só vou glorificar, lá eu só vou dizer Deus é bom. Eu vou estar lá feliz. Meu irmão, se você é filho de Deus, se você entregou, entenda que Deus tem uma vida intencional. Como eu estava dizendo, esse amigo meu, ele um dia recebeu um chamado especial de Deus, e ele era jogador de futebol, e ele quis fugir desse chamado, que tolo. Ele foi convidado, morava lá em Joinville, foi convidado para jogar num time de Maringá, e Deus falou para ele, não vai, eu te amei, você vai ter um ministério aqui que eu estou querendo dar nas tuas mãos. E ele falou assim, Deus, espera um pouquinho, eu fui chamado para o Maringá, ser jogador lá, vou ganhar bem. Deus falou assim, não é isso que eu tenho para a sua vida. Eu tenho uma vida intencional para você, não vai lá, não é lá. Meu irmão, ele foi. No primeiro treino, ele rompeu o ligamento da coxa e até hoje ele anda mancando um pouco. Teve que voltar. E diante de toda a história dele depois, que é uma história bem bonita, hoje ele é pastor, vive nas mãos de Deus, aprendeu a viver na soberania de Deus e se entregar àquilo que Deus tinha para ele, todos os planos, mesmo que pareciam confusos. Ele teve uma época que ele não tinha dinheiro para nada e Deus o sustentava através de irmãos que vinham do nada. Meu irmão, ter uma vida intencional com Deus, quando a gente entende que a nossa vida tem um propósito específico com Ele, tudo vai se tornando melhor. Tudo vai dando certo, mesmo parecendo estar errado. Tudo está dando certo. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa do mundo. E tem uma frase que a gente diz aí que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. E eu diria que se você não tem uma vida intencional com Deus, se você não conhece o propósito de Deus para a sua vida, quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar está ruim. Deus te põe num lugar bom, você reclama. Você fala, Deus, aqui está ruim. Deus te dá um negócio, você reclama. Fala assim, Deus, não, ainda está ruim. Você não entende o propósito de Deus para a sua vida, e mesmo que Deus esteja te abençoando, você está reclamando. Deus te dá um carro, você fala assim, não, Deus, eu quero um modelo mais novo, esse está ruim. Deus está falando assim, olha, eu tenho um propósito para você com esse carro, tenho um propósito para você com essa casa, não sei. Mas quando a gente tem uma vida intencional com Deus, onde Deus nos coloca, a gente aprende a entender o que Ele quer e quais são os planos. E a gente começa a falar assim, aqui está bom, porque Deus me quis aqui. Aqui está melhor ainda, porque Deus me colocou nesse lugar. E aqui só está melhorando, porque Deus está fazendo e construindo a minha história com a dele. Que nós temos que sonhar. Concorda comigo que a gente tem que sonhar para alcançar lugares? Mas quão gostoso é sonhar os sonhos de Deus. É sonhar junto com Ele. Que quando a gente sonha com Ele é justamente isso.
Deus vai nos dando a direção, a gente vai vivendo e falando assim, glória a Deus, porque agora está melhor ainda. Deus tem abençoado e colocado nesse lugar. Agora está melhor ainda, porque eu sonhei com Deus e cheguei aqui porque Ele me quis aqui. Às vezes a gente não entende alguns propósitos de Deus, como está numa empresa, por exemplo, e a gente sendo tão bom trabalhador, um profissional excelente, e aí a gente não entende por que a gente está sofrendo naquele lugar que está dando tudo errado. A gente fala assim, nossa, eu sei o meu valor, eu sei que eu sou bom nisso que eu estou fazendo, mas por que aqui está tão ruim? Por que aqui não está dando certo? É talvez porque você não tem entendido a vida intencional de Deus para a tua vida. Que talvez lá seja um lugar que Deus queira para você abençoar outras vidas. Que talvez lá Deus queira que você converta pessoas a Ele. Então, a primeira coisa, como filho de Deus, nós temos que ter uma vida intencional com Ele. E aí eu começo a olhar para a Bíblia e ver assim, tudo bem, eu olho para Jesus e vejo que Ele foi um homem perfeito. Ele teve uma vida intencional aqui na terra, diante do Pai, viveu tudo aquilo que Deus quis para Ele. Mas o que Jesus fazia para conquistar essa vida intencional com Deus? Porque falar que tem uma vida intencional às vezes parece fácil, né? Ah, entendi. Deus olhou para mim e viu algo que só Ele quer. E que só Ele consegue ver em mim. Mas como é que eu vou trilhar esse caminho com Ele agora? E a primeira olhar que eu tenho para a Bíblia diante de Jesus, e o que a Bíblia me ensina sobre uma vida intencional, a primeira coisa que nós devemos fazer, está lá em Provérbios 13:1 ou Provérbios 1:8, são dois textos que falam. Em Provérbios 13:1 diz o seguinte, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. O resgate da vida do homem estão as suas riquezas, mas o pobre não tem meio de se resgatar. O filho sábio ouve a instrução do pai. Quer ter uma vida intencional? Quer que isso dê certo? Ouça aquilo que Deus tem para a tua vida. Provérbios 1:8 diz, filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes o ensino da tua mãe. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir a voz e direção de Deus para a nossa vida. E vou dizer que parece fácil também, mas nem sempre é. Se a gente olha para Jesus, a gente vê quantas vezes Jesus foi orar a Deus. Falar, meu Pai, qual a direção? O que o Senhor quer que eu faça agora? Se a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus orando a Deus e pedindo coisas a Ele. Mas às vezes ouvir a Deus é algo complicado. Eu atendi essas semanas uma mulher no plantão pastoral lá na PIB, que ela falou assim, pastor, eu estou há 8 anos na igreja e eu não entendo nada. Eu não estou entendendo nada. Eu não entendi nada até agora. Eu estou há 8 anos e o meu propósito de Deus foi nunca sair daqui. Nunca mais eu sair desse lugar, mas eu ainda não entendi absolutamente nada. Deus não fala comigo. E eu falei, meu Deus, irmã, como assim? O que está acontecendo? Como Deus não fala com você? Aquela mulher, ela tinha dificuldade em ouvir a Deus e ver Deus nas pequenas coisas. Ela na mesma hora contou um caso que aconteceu com ela lá, que Deus fez um milagre. Eu falei, minha irmã, Deus está te ouvindo, respondendo a tua oração aí, como que você não está entendendo nada? E às vezes a gente põe algumas coisas no nosso ouvido e começa só a viver uma vida cristã. E esquece o que é o verdadeiro evangelho, o que é estar buscando a Deus e ouvindo a tua voz. A gente começa só a vir à igreja e fazer as mesmas coisas. Obrigado, irmão. Estou com calor aqui. E aquela mulher, eu sentia uma tristeza nela. Eu falei, como que uma pessoa 8 anos dentro da igreja não consegue ouvir ao Pai? Imagina você, meu irmão, quando você vem à igreja num culto, Deus fala em meio aos louvores, Deus fala em meio à palavra dele, à pregação. Você ouve a Deus, com certeza. Mas ela tinha algo no coração dela que ela achava que não ouvia Deus e que estava 8 anos na igreja sem fazer absolutamente nada.
E aí eu entendi que, na verdade, ela não conhecia Jesus, aquela mulher. Ela estava 8 anos na igreja, ainda não tinha ouvido a voz de Deus para ela falando assim: ei, você é minha filha, eu estou aqui. Ela era louca para evangelizar. E ela falou assim: mas eu não conheço esse Jesus, como é que eu vou pregar? Meu irmão, ouça a voz de Deus para a tua vida. Você é filho de Deus. Ele tem algo especial para você. Conheça o teu amigo Jesus para poder pregar a ele aí. É engraçado que eu nasci num lar cristão e fui me converter aos 17 anos de idade. Eu tive um encontro com Cristo verdadeiramente aos 17 anos. Foi o dia que eu falei assim: eu agora de fato conheci Deus. E eu quero viver minha vida entregue a Ele. E eu ia à igreja, irmão. Eu ia à igreja quando criança, com os meus pais. Mas teve um dia que eu ouvi a voz de Deus. Teve um dia que Deus falou assim: eu tenho uma vida intencional para você. Você é meu filho. Meu irmão, tenha cuidado para não viver na igreja sem ouvir a voz de Deus. Ou às vezes ouvindo e deixando para lá. Se hoje você ainda não teve um encontro com Ele, tem, irmão. Hoje você vai receber esse Jesus verdadeiramente. Hoje Ele vai te dar uma vida intencional e falar assim: ei, você, eu te escolhi, eu te chamei para perto de mim, eu o amo. Escute a minha voz e as coisas vão ser diferentes a partir daqui. Quando eu me converti aos 17 anos de idade, eu fazia uma faculdade e o texto em Provérbios diz: ouve a instrução do teu pai. E eu lembro que naquele mesmo período meu pai veio me instruir para algumas coisas. E foi por meio dele que eu comecei a entender algumas coisas como chamado específico de Deus para o ministério pastoral. E foi quando eu comecei a fazer o seminário. Irmão, preste atenção aos detalhes que os teus pastores estão pregando aqui, dizendo a você, te instruindo. Ouça a voz de Deus através dos louvores, através da Bíblia. Mas busque também lá na tua casa a Ele. Fala assim: Deus, segunda-feira, tenho recebido o Senhor, mas o pastor Antônio falou no final do culto para eu viver a melhor semana da minha vida. E não tem como eu começar a viver a melhor semana da minha vida sem acordar e falar contigo, em ouvir a tua voz. Então, Deus, eu vim te buscar. Fala comigo na tua palavra. Fala comigo no meu coração. E busque a Deus e ouvir a voz dele. Somos filhos, temos uma vida intencional e a primeira coisa que devemos fazer é ouvir a voz de Deus para ter essa vida intencional. A segunda coisa que devemos fazer é viver o caminho que Ele traçou para nós. Provérbios 22, 6, eu sei que vocês conhecem, diz lá: instrui o menino no caminho que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Você vai falar assim: ah, mas pastor, isso aí é um versículo que foi dado aos pais para instruir o filho no caminho, estar no caminho. Mas você não falou que você é filho de Deus? Então Deus já trilhou um caminho através da vida de Jesus. Você já tem alguém em si, em quem se espelhar. E você é a criança no caminho e que deve olhar para Jesus e viver o caminho que Ele trilhou, como Ele trilhou. Viver no caminho que Jesus trilhou para a nossa vida já é um passo a mais. A gente vai fazendo uma progressão, né? Primeiro a gente conhece Jesus, a gente se torna filho dele, a gente ouve a voz dele, depois a gente vive no caminho que Ele tem para as nossas vidas. Em Mateus 26, 42, diz lá um caso em que Jesus ele foi trilhar aquilo que Deus tinha mandado para a vida dele. Diz lá a Bíblia: retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça a tua vontade.
Às vezes trilhar o caminho de Deus é duro. Se Jesus, naquele momento, pediu para Deus, Pai, tá difícil. Se for possível, afasta de mim esse problema, esse momento, que eu não queria passar por isso. Mas que seja feita a tua vontade. E aí ele cumpriu a vontade do Pai. Viver um caminho com Deus é bênção, irmão. É a coisa mais linda do mundo. Olha, tenha certeza que é sim a coisa mais maravilhosa que pode existir na face da terra. É você ter um Deus que pode te chamar de Pai, no qual você trilha um caminho que Ele te colocou, que Ele te chamou, justamente porque Deus, é como se a gente remasse um barquinho, e a gente só tem a visão até onde a água vai, e Deus não, Ele vai olhando por cima. E quando tem um penhasco, Ele fala assim, ó, vira à direita aqui, ó, e você não está vendo o penhasco, porque está muito longe. Mas você vai virando à direita porque Deus mandou. E trilhar um caminho com Deus é assim. É você estar no barquinho dizendo assim, Deus, vai me conduzindo. Porque talvez eu não enxergue o que vem além, mas o Senhor conhece. E às vezes a gente acha que uma dificuldade que a gente passa, nossa, é o terror das nossas vidas. Mas não é, irmão. Deus passou você bem longe do penhasco. Trilhe esse caminho, viva no caminho que Deus te colocou. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Não há nada melhor do que estar na vontade de Deus, debaixo da tua mão. Não, você quer ter sucesso? Viva no centro da vontade de Deus. Não há como ser mais bem-sucedido do que isso. É você, no final das contas, falar assim, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Eu recebi tudo aquilo que Ele propôs a me dar. E eu cumpri tudo aquilo que Ele fez, que Ele mandou eu fazer. O maior sucesso das nossas vidas é trilhar o caminho que Deus nos deu. É estar no centro da vontade dEle. Que vai ser bênção. Lembrei de uma história ontem que eu comentei ontem com os jovens. Que quando eu era criança, a gente no colégio tinha aula de música. E quando era bem pequenininho, a gente fez uma percussãozinha lá e foi apresentar lá para os pais num dia ou do pai ou da mãe, eu não lembro agora. E a gente estava num ensaio e era muito gostoso, né? Aquele negócio de música, criançada, os instrumentos, você pegava um instrumento e começava a tocar. E aí então, como era aquele monte de criança, a gente ficava tudo enfileiradinho nas cadeirinhas, tal, com os instrumentos, fazendo. E a nossa professora de música começava a reger a gente. Só que a gente tinha 5 anos. Ela estava fazendo assim, a gente não estava entendendo nada. Ela fazia, a gente estava lá, tocando, né? Falando, que legal. Achando o máximo. E aí teve um dia que um amigo meu, o Daniel, levantou a mão assim, no meio do nada. E aí, só que assim, era muita criança, entendeu? Era muita gente. Ele teve assim, não teve vergonha de levantar a mão, todo mundo ficou assustado. Ele falou assim, professora, eu não estou entendendo nada que a senhora está fazendo aí, com 5 anos, pura sinceridade. E aí, todo mundo riu. E falou assim, Daniel, ninguém entende nada. A nossa vida como cristão não pode ser assim. Você é filho de Deus, ouviu a voz dele, você não pode deixar que Deus comece a reger a tua vida e você não está entendendo nada, só vai vivendo. Não. Você chegue a Deus, seja íntimo desse Deus maravilhoso. Fale, Deus, por que está acontecendo isso? O que é isso? Não tenha medo de levantar a mão e perguntar, Deus, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Tenha certeza que Deus vai te responder. Deus, não estou entendendo esse caminho que está sendo trilhado. Por que isso? Deus vai falar no teu coração. Tenho certeza. No mínimo, Deus vai trazer paz e conforto. Como Ele faz? Que é uma paz que excede todo entendimento que vem dEle, só dEle. E só Ele pode te dar. Não há mais ninguém.
Não viva a sua vida sendo regido e não entendendo nada, deixando aquilo acontecer. Não. Fala: Deus, o Senhor é meu Pai, eu sou teu filho, e eu preciso entender os teus caminhos para mim. Eu quero entender, eu quero sonhar contigo. Eu quero que as coisas sejam diferentes. A gente entende que somos chamados como filho dele. Ele nos dá uma vida com um propósito. Para seguir essa vida, a gente tem que ouvir aquilo que ele tem para nós. A gente tem que caminhar no seu caminho. E por último, a gente tem que cumprir o propósito até o final. Cumprir tudo aquilo que ele nos chamou. E com fé até o final. Não desistir. A gente já viu essa historinha de Jesus. Quando Jesus está lá caminhando em Jerusalém, havia um grande povo que o seguia. E por um lado estava a multidão, e o outro lado estavam os fariseus lá. E aí, eles o seguiam por algumas questões. A multidão seguia Cristo, seguia Jesus, porque queria os milagres que ele estava dando, porque queria a cura, queria tudo aquilo que Jesus poderia fazer na vida deles. Os fariseus seguiam Jesus porque ele era o único que poderia dar liberdade política a eles. E eles queriam que Jesus se tornasse o rei daquele local. Mas Jesus na terra, ele veio e cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Inclusive até o final, que foi a sua morte na cruz. E quando a gente cumpre tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente não se frustra. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, a multidão se frustrou. Porque aquele homem que estava ali para curar, fazer milagres, tinha morrido na cruz. Os fariseus se frustraram, porque eles se apoiaram no homem. E aí quando aquele homem, Jesus, morreu, eles perderam aquele rei que ia libertar politicamente eles. Mas Jesus, na cruz, não se frustra, porque ele completa a total vontade de Deus para a vida dele. Ele vai até o fim e cumpre tudo aquilo pelo qual Deus o chamou. Não vá até o meio do caminho. Cumpra a sua vida até o final. Esteja firme naquilo que Deus tem como propósito para a tua vida, na igreja. Entenda que cada um, Deus chamou para alguma coisa. E está faltando, se você não está cumprindo aquilo que Deus chamou, não tem ninguém mais lá. Está faltando um espaço lá. Ele está te chamando e fala assim: ei, você, vem aqui, ouve minha voz, eu estou te escolhendo para alguma coisa. E meu irmão, cumpra até o final aquele propósito para qual Deus te chamou. Senão aquela cadeirinha vai continuar vaga ali. Porque você de repente um dia saiu. Deus te escolheu para estar ali, e aí no meio do caminho você desiste, porque quebrou o dedinho do pé. Meu irmão, aquela vaga vai estar ali, Deus falando assim: ó, eu te chamei para aquilo, você está no lugar errado, volte para cá. Às vezes a gente olha Deus e esquece que Ele é nosso Pai. Uma das histórias mais lindas que eu ouvi de Deus, que eu já contei, mas toca muito meu coração, é que eu tenho certeza que você, quando criança, ou até hoje em dia, eu tenho às vezes uma dificuldade assim, quando a gente aprende a amarrar os sapatos, o cadarço, a gente aprende a amarrar, logo no comecinho, quando criança, parece algo tão difícil e assustador, né? Você tem que dar um laço, passar um nó, virar, ou dar dois e virar assim. E aí eu lembro que eu ficava meio confuso, meu pai me ensinava e eu falei: meu Deus, como é que eu faço? E aí eu conseguia amarrar.
Mas na hora de tirar, meu irmão, às vezes fazia um nó. Eu falava, não, eu vou conseguir. Era teimoso, né? Consegui puxar de um lado. Eu falava, ih, fiz outro nó. Aí puxava pro outro lado e tal. Ih, meu Deus, fiz outro nó. Aí eu ia, tentava e cada vez eu fazia mais nó. Até uma hora que eu falava, pai, eu fiz um monte de nó. E aí vem o nosso pai, com o maior carinho, pegar cada nó e tirar. Falar, ó, filho, aqui, ó, esse jeito você fez errado. Dessa forma você fez errado. Aqui tá desse jeito. Ele vai e tira todos os nós. E te ensina de novo como fazer, como tirar o cadarço. E assim é Deus na nossa vida. Às vezes a gente vê Deus só como um senhor, um velhinho longe, que está distante, que não vê os nossos problemas. Talvez como aquela mulher que havia 8 anos estava na igreja e falava assim, eu passo meus problemas sozinho, Deus não me ouve. Meu irmão, Deus é um pai bem de perto. E Ele está aqui, ó, assim, falando assim, filho, deixa que eu desato esse nó que você não vai conseguir. Filho, clama a mim, que eu respondo a tua oração. Me chama para perto de ti. Deus vem desatar todos os nós. Cada nó que a gente não consegue tirar. E Ele não é um carrasco. Ele vem com o maior amor e carinho dizer, ei, eu tô aqui. Vamos lá começar de novo. Meu irmão, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como hoje você entrou aqui. Mas eu queria dizer que ser filho de Deus é a maior bênção, riqueza que nós podemos ter. Porque Deus, Ele é Deus. E além disso nos chama como nosso Pai, para sermos filho dEle. Em meio à dificuldade, Ele desata os nossos nós. Ele rege a nossa vida. E não há algo mais especial do que ter alguém que possa nos guiar, sabendo, já conhecendo o futuro próximo. Essa noite, eu queria dizer que vale a pena ser filho desse Deus. Que vale a pena caminhar com Ele cada dia. E eu queria que vocês, assim como eu, cada dia estivesse mais entregue à vontade dEle. Cada dia mais a gente pudesse submeter e falar, Deus, é o Senhor que é o dono de tudo. É o Senhor que cuida de mim, cuida da minha família. E se o Senhor, se por algum motivo, em algum lugar da minha vida ou da minha família tem algum nó, o Senhor é o meu Pai, que vai desatar esse nó. É o Senhor que vai fazer a coisa diferente. É o Senhor que cuida de mim. E só o Senhor pode desatar esses nós. Só o Senhor pode reger a minha vida. Que hoje a gente possa ter esperança de que Ele é nosso Pai e que está bem pertinho. Está bem pertinho de nós. Cada dia mais. Queria convidar você a ficar de pé. Para a gente orar junto agora. Queria que você fechasse seus olhos. Começasse a orar a Deus. Falar, Deus, olha, eu estou hoje com um problemão. Até hoje eu não tinha entendido que o Senhor tinha uma vida com propósito para mim. Que o Senhor tem algo na minha vida. Que o Senhor vê algo em mim que só o Senhor vê e ninguém mais consegue ver isso. Porque eu sou filho de Ti. E o Senhor tem um amor imenso por mim. Clama a Ele agora pedindo, Deus, revela aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Revela qual o Teu propósito para o meu ser. Deus, revela a mim. Eu quero ouvir a Tua voz, seguir o Teu caminho, trilhar até o fim. Que eu sei que está debaixo da Tua vontade, é a coisa mais importante dessa vida, e que eu não vou me frustrar se eu tiver me apoiado em Ti, Deus, e só em Ti somente. Não há homem nenhum, mas em Ti, Deus. Deus Pai soberano. Clama a Ele o milagre que você precisa.
Clama a Ele aquilo que o teu coração está tão aflito e querendo, e falando assim: Pai, eu sou teu filho, agora eu quero me lançar nos teus pés, Deus. Eu quero estar de joelhos na tua presença. Como filho, eu quero entrar no teu colo e chorar, Pai. Fala assim: ó Deus, meu Pai, só o Senhor sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido, o que o meu coração tem sentido esses dias. Muda isso em mim, Pai, me carrega no teu colo, me leva nos teus braços e faz algo diferente. Ore a Deus, clama a Ele, tenha fé de que Ele vai buscar, Ele vai ouvir a tua oração. Busque a Deus com vontade. Deus tem tocado o meu coração. Continue de cabeça baixa, os olhos fechados. Se você é filho de Deus, entendeu que tua vida tem um propósito diante dEle e quer ouvir a voz dEle, vem aqui na frente para a gente orar junto. Se você é filho de Deus, entendeu que Ele tem algo para a sua vida, que Ele vê algo em você que só Ele vê, vem aqui para a gente orar junto. Para que as coisas hoje possam ser diferentes quando você sair daqui. Quando a gente passar por algum problema, dificuldade, você fala assim: Deus tem um propósito para isso e vai ser diferente. Vamos orar junto aqui. Vamos clamar a Ele, pedir aquilo que a gente tem tido tanta angústia no coração. Venha na frente, a gente pode orar e falar assim: Deus, eu vim para encontrar a tua face. Quero que o Senhor se revele a mim. Deus, eu quero que meu coração se encha, que haja um fogo do teu amor, que o Senhor se mostre a cada dia o que o Senhor tem para minha vida, que como filho eu sei que o Senhor traçou um plano especial e uma direção, que hoje seja diferente, que todo nó que estiver atado nas nossas vidas, que Ele desate, que você entregue verdadeiramente nas mãos dEle e fale: ó Deus, eu não tenho o que fazer, está nas tuas mãos, Pai. Limpa agora e tira e desamarra isso, porque eu não posso, só vem de Ti, só isso. Se você é filho de Deus, está com angústia no coração, se entregue aos braços e no colo do Pai. Clama a Ele. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença maravilhosa, clamando a Ti, Deus, clamando o Teu nome, Deus, agradecidos por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor já fez, Deus, porque um dia o Senhor deu o Seu Filho na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, Pai, e hoje nós podemos também ser chamados filhos do Senhor, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus. Deus, mostra a nós os Teus caminhos, Pai. Aquilo que o Senhor tem traçado, Pai, para as nossas vidas. Se revela, Deus, cada dia e nos guia, nos dá a direção correta, Pai. Que todo dia a gente possa ouvir a Tua voz, seguir a Tua doce presença, Pai. Que a gente cumpra até o fim aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai. Que a gente cumpra até o fim aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que todo nó possa ser desatado, Pai. Toda angústia do coração possa ser levada embora. Que seja qual for a circunstância, a gente entenda que o Senhor tem algo para isso. E que uma hora pode acabar, uma hora vai acabar. Uma hora o Senhor, se a gente ainda não entendeu o porquê, vai entender. E a gente vai glorificar o Teu nome em todo o tempo. Porque nós somos os Teus filhos e somos chamados por Ti, Pai. Deus, que agora o clamor da Tua igreja possa chegar aos Teus ouvidos, Pai, porque o Senhor está aqui do nosso lado, conosco, disposto a nos dar o que o Senhor tem para nós. Vai fazendo assim, Pai. Vai nos enchendo com Teu amor. Vai nos enchendo, Pai, com tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cada dia nós, como vasos, possamos estar transbordando, Pai, da Tua presença. Transbordando demais do Senhor, Pai. Que o nosso coração esteja
sempre voltado a clamar a Ti, Deus. Que o nosso coração seja sempre pensando que o Senhor é Deus de tudo, que tudo é do Senhor. O Senhor é soberano e nós temos um Pai que podemos buscar. Deus, continua conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos cantar o que é? Minha fonte. Eu preciso de ajuda de alguém. Eu queria que você pegasse uma folha, uma caneta e anotasse o nome desses irmãos aqui, que eu vou orar por vocês todos os dias. Todos os dias eu vou orar por vocês. Agora, então eu gostaria que alguém me ajudasse aqui. Vem aqui alguém com uma folha. Vocês não saem daqui, tá? Enquanto não dá um nome, vocês não saem, porque nós queremos orar por você. Vamos todos cantar. Todos.